Boa noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras às 19 horas com entrevistas com pessoas interessantes sempre ligadas ao universo das artes. Temos também outros vídeos gravados, convido vocês a assistirem. É sempre uma oportunidade de obter mais informações para que na hora de fazer uma aquisição em obra de arte seja feito sempre com mais consciência e segurança. Hoje a entrevista é particularmente especial porque eu estou aqui com um amigo querido da vida, que eu conheço desde que eu me entendo por gente, que é o Sérgio Longo. O Sérgio Longo é uma pessoa super conhecida dentro do universo da arte. Ele é um colecionador, comerciante, antiquário, também é expositor da Feira do MASP e agora também tem canal no YouTube, não sei mais aonde. Ele é um cara que está sempre à frente do tempo. Assistam esse vídeo até o final, porque aí eu vou contar, depois de que ele falar tudo que ele quer falar, eu vou contar a minha historinha, o como eu acho e como eu vejo e como eu entendo esta figura linda, Sérgio Longo. Sérgio, que delícia estar aqui com você, meu querido. Prazer é todo Ai, que bom, meu. que gostoso. Todo O meu. espaço dele aqui, na descrição do vídeo, vai ter o endereço, os contatos, para vocês entrarem em contato com ele. Vale a pena conhecer o ateliê dele aqui, é fantástico. Sérgio, me conta como você começou nesse mundo da arte. Vai me contando um pouco da tua história. Então, Cristina, o que ocorre é o seguinte. Eu, como filho de italiano, que sempre são artistas, né, e portugueses, que sempre são lutadores, né, eu comecei a minha carreira artística criança. A gente morava no meio do mato, na região do Alto da Serra, numa cidade ali chamada Mauá. Hoje é uma grande cidade, mas naquela época era um município de Santo André, muito pequeno. Para você ter uma ideia, tinha 4 ou 5 famílias na região. Nossa. Não tinha mais que isso. Sendo um russo, português, italiano. Ah, tudo imigrante. Tudo imigrante. E eu comecei a minha carreira exatamente fazendo pequenas esculturas que eu ia tirar na nascente do rio Tamanduateí, naquelas partes mais rasas, que já tinha uma forma acentuada, eu só esculpia um pouco, passava um verniz de pessegueiro. Com 10 anos você já era artista. E aos 12 anos eu comecei o comércio também. Olha. Eu ia vender meus trabalhos na rua 7 de abril, 364, em frente aos diários associados, onde era o MASP. Eu colocava um jornal no chão, colocava meus desenhozinhos ali, minhas esculturas, e comecei a vender ali. Foi o meu primeiro contato com o comércio de arte. E eu tinha mais vocação para o comércio. Mas eu fazia aquelas esculturas, eu não sei se por dó as pessoas compravam, ou porque identificava algum conteúdo artístico. Mas foi ali que eu iniciei minha carreira de artista plástico. E aí você tinha aqui 12 anos nessa 12 para 13 anos. E aí a tua vida como era? Você morava com a tua família, estudava? Então, nessa época eu ainda morava em Mauá. Eu já tinha concluído o curso primário, pura e simplesmente, só que o curso primário naquela época era fantástico, Sim. né? Era fantástico. A nossa escola que nós estudávamos era patrocinada pela São Paulo Highway, que era a empresa que construiu a estrada de ferro Santos a Jundiaí, que depois virou Santos a Jundiaí, antes era estrada de ferro São Paulo Highway, era patrocinada. Então a gente tinha naquela escola aula de tudo, geografia, matemática, desenho, latim, francês, só não tinha inglês. Naquela época não tinha inglês. Então era uma escola muito completa. Tanto é que quando eu saí de lá, eu fiquei sem estudar pelo menos, eu acho que uns 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos depois eu prestei aquele chamado exame de admissão para o colégio e entrei. Olha só. Entrei. Então a escola era muito compacta, muito interessante. E você seguiu sempre trabalhando? Sempre. Nunca parei de trabalhar desde os... Na verdade, tem um capítulo à parte. Antes dos 12 anos, eu trabalhei numa pedreira em Mauá também, fazendo furo nas pedras, com um piton grande, né, com um ponteiro grande, para depois enfiar dinamite
para estourar a pedra. Nossa. Eu só não ligava, só não acendia a dinamite. Era um cara mais louco que eu que acendia. Que louco! Então, sempre trabalhei, depois eu... E sempre por conta ou você foi depois trabalhar para Na pedreira eu trabalhei como empregado. Sim, aí depois? Depois nunca mais trabalhei como empregado, sempre foi. Aí quando eu vim para São Paulo, a gente foi morar num cortiço na Moca, né? Aí desenrolou uma série de oportunidades, porque saí de uma província, um lugar provinciano, pequenininho, e de repente está em São Paulo. Nossa. E mais exatamente que idade você no tinha? bairro da Moca, que lá era uma escola de tudo que você podia. Que idade você tinha nessa Aí época? quando eu vim para a Moca eu já tinha 15 para 16 anos de idade. Não. E uma curiosidade, eu vim para jogar futebol, que eu jogava bem futebol. Essa eu não conhecia, fui jogar, essa vertente eu não conhecia. Fui treinar no Juventus, mas não deu certo, machuquei o joelho e não era tão bom como eu imaginava. Eu não era tão bom como eu pensava, então eu acabei não dando certo. Aí eu comecei a estudar, fiz uma série de cursos, estudei na Escola Profissionais de Urubatã, e fui por aí, começou aos 18 para 19 anos, eu já vendia os meus primeiros trabalhos em pequenas galerias, em galerias do bairro, já vendia, aí já pintava também, fazia um desenho ou outro. Mas você já comprava e vendia ou só fazia o seu? Até aí só o seu. Só o meu, não comprava e vendia. Eu comecei a comprar e vender exatamente nos anos 70, que eu conheci uma pessoa muito, muito especial em matéria de arte, era um judeu chamado Max Fishman. Sim. E nós fizemos uma parceria, porque ele já era bem velho, já era uma pessoa bem velha, mas ele tinha um conhecimento fantástico de arte internacional. E aí nós fizemos uma parceria, e a gente começou em leilões, em feiras de arte, começamos a comprar. Aí eu começo, juntamente com esse Max Fishman, a vender os primeiros trabalhos. Aí eu peguei gosto pela coisa. E nessa época eu acho que a gente já deve ter se cruzado, eu pequenininha com meu pai nos leilões, provavelmente nos anos 70. Provavelmente, nos anos 70, porque eu conheci seu pai em 75. Ah, então. 75 eu conheci quando fui fazer algumas molduras lá. E aí começou a nossa grande relação de amor e ódio. Eu nunca vi o Sérgio Longo, ele pegava no pé do meu pai, e meu pai ele tinha a ideia fixa dele, e o Sérgio Longo, não, Pepe, não é assim, muda, tem que comprar isso, tem que comprar o outro. Eu admirava muito a capacidade de trabalho dele, né? Como todo imigrante, sempre luta, e o espanhol tem uma particularidade, né? Ele vai para cima, ele realiza. E o Pepe tinha uma grande molduraria ali nos jardins, né? E foi quando eu conheci ele. Mas eu já estava entrando na modernidade, eu já estava com ideias de fazer coisas modernas, coisas. E eu insistia com ele, Pepe, você tem que mudar. Isso daí não é o momento, já passou o momento, você tem que entrar com coisa... E ele brigava comigo. Era muito engraçado. E a Cristina era um tiquinho de jeito. Né? Aquela galeria que você tinha na Paulista começou em que época? A Paulista começou em 79 e 80, na Avenida Paulista. Mas logo em seguida, em 81, 82, eu fui para Rua Estados Unidos, de esquina com a Gabriel Monteiro da Silva. Entre 70, 75 até 79... Eu ainda não tinha. Você só ia nos leilões, começou a comprar, comprava, eu viajava muito. Naquela época era muito moda a gente imaginava que os objetos de arte importantes tinha muito em Minas Gerais, Bahia, esses lugares. E eu viajei muito, até que eu descobri que o melhor lugar para comprar obras de arte era em São Paulo, capital. É uma cidade cosmopolita, muito grande, tem uma relação muito grande com a imigração, uma cidade que sempre foi muito rica também. Então, onde tem riqueza, tem objetos de arte disponibilizados, né?
E quando eu descobri que era São Paulo que tinha, eu nunca mais saí de Aí São Paulo para comprar. você já se fixou definitivamente. Fixei definitivamente para comprar, né? E aí, então ali na Paulista você ficou pouco tempo? Paulista foi 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois ficou pequeno, eu aluguei, tive a oportunidade de alugar essa casa na Rua Estados Unidos com o Gabriel Monteiro da Silva, o que foi muito bom ter feito isso, porque ali nós criamos um grande movimento de arte, que foi o Grupo Sérgio Longo, onde passou, para você ter uma ideia, passou 3.000 discípulos por lá. Vinha até gente do exterior, veio fazer curso conosco, né? E naquele período nós tivemos também a felicidade de ter a feira do Iguatemi. E o Iguatemi nos deu quase 400 metros na área do estacionamento, onde nós fizemos durante muito tempo aula para crianças, né? Demos aula muito tempo. O Iguatemi foi uma coisa assim... Aquela feira era fantástica. Eu fiz Iguatemi também. Era muito fantástico. Bom, muito bom. Ali foi, com certeza, a melhor feira que tivemos em São Paulo. Nossa, né? foi fantástico aquilo. Muito Quando o meu filho nasceu, eu ainda fazia Iguatemi. É. Ele ia pequenininho no colo, lá para Iguatemi. O Iguatemi foi extremamente marcante, né? Foi marcante porque ali a gente conheceu muita gente, ali tinha um público muito seletivo e nós pegamos aquilo como gancho para divulgar. Foi naquele período que depois veio o Plano Collor, a situação ficou um pouco complexa, ficou muito complexa. E aí a galeria teve que começar a dar aulas também de pintura para manter a remuneração. E você foi, ao longo desses anos todos, fazendo um acervo grande? Foi fazendo um acervo. Eu sempre comprava, até hoje eu tenho o hábito de comprar aquilo que eu gosto, né? Porque eu parto do seguinte princípio: não é só o valor financeiro que vale a pena. O valor estético do objeto de arte é muito importante. É onde você agrega valor, você compra aquilo que você gosta, que você se identifica. Né? Você tem falado até muito nisso e eu concordo plenamente. Para quem não tem muita prática no negócio de arte, compra aquilo que você gosta com uma boa orientação, uma pessoa te orientando o tempo todo, né? E compra aquilo que você vai ficar, porque você que vai ficar olhando para aquele objeto durante mais 30 anos. Né? Sem sombra de dúvida, então, isso é fundamental, né? É. E aí, quando vocês começaram a dar aula lá, tinham artistas fantásticos que aprenderam a pintar lá, né? Teve. Nós tivemos alguns grandes artistas lá. Eu vou citar um que fez um sucesso impressionante, foi o Paulo Yamazaki. Ele entrou como aluno, um ano depois ele já era professor. Ele tinha uma pintura tão representativa, uma pintura forte, colorida, dentro de uma escola neo-impressionista, mas de uma qualidade. Tanto é que o Paulo foi para o Japão e fez um sucesso imenso no Japão, um sucesso imenso. As exposições dele, os quadros dele pegaram um preço assim absurdo naquele período. Lamentavelmente, ele alguns anos depois morreu no Japão. Morreu de uma forma assim, ele era novo, teve um infarto assim, do nada. Era jovial, era um japonês alegre, brincalhão, e morreu. E teve outros grandes artistas, né, como Costa Júnior, Severino. Veio um artista alemão que fez o curso conosco, Klaus Bessel, era fantástico. Esse homem fazia umas sanguíneas, assim, com uma facilidade. Que bacana. Foi um período glorioso de aprendizado. E aquela época dos grandes leilões, dos coquetéis, lembra do Jesus Fuertes e toda aquela... que fazem, hein, Sérgio? Eu me divertia tanto naquela época. Nós fizemos grandes exposições ali. Eu fiz uma exposição ali que varou a noite. Como tinha uma área grande do estacionamento, eu pus um fogão para assar peixe.
pus um barco antigo quebrado, foi uma exposição. E as pessoas iam passando, via aquilo e paravam o carro e entravam. E se vendia muito, se vendia. Né? Nós vendíamos no Iguatemi, para você ter uma ideia, nós vendíamos no Iguatemi 300 quadros por mês. Nossa, 300 quadros. É claro, a gente tinha além de ter 5 estanques lá, a gente tinha um espaço de 400 metros. E todos os professores iam para lá para dar aula para aquela garotada que estava lá. E, consequentemente, a gente tinha um público de... Quando era pouco, era 2.000, 3.000 pessoas olhando o nosso trabalho. Era uma loucura. E vendia porque havia um valor agregado na consciência artística e cultural do brasileiro, né? O brasileiro estava muito focado em cultura. Sim. Depois começou a parte mais de decoração, as pessoas começaram a se interessar por coisas mais decorativas. Aí caiu começou a mudar. Mas era interessante, teve uma época, porque o meu pai, nessa época dos anos 70, assim, ele começou a desenhar molduras, modelos, e ele dava o nome do pintor para o modelo. Então, ele criou o modelo Sensim, o modelo Poncipaz, o modelo Castellani, o Salão Paulista para as exposições, ele fez um modelo exclusivo. Então, na molduraria, gente, era uma loucura. A pessoa passava num leilão, comprava os quadros, porque os quadros eram pintados já em tamanhos padrão. Então, o que ele fazia? Ele pegou uma turma de moleques, ensinou, né, a entalhar. Aí, eles vinham com os quadros naquelas medidas. Meu pai já tinha vários modelos já prontos. Punha o quadro na moldura pronta, já levava, já vendia no leilão. E era um giro absurdo. E aí, o que aconteceu? Que depois começou lá no sul, aquelas fábricas de moldura, Braço do Norte, começaram a fazer as molduras entalhadas, mas no gesso, que é uma vara de madeira, que eles passam um gesso e passam uma prensa. Mas não tiveram o cuidado de pegar desenhistas, pessoas, artistas, para desenhar os modelos. E faziam qualquer coisa. E as pessoas, como era muito mais barato, começaram a se acostumar e a moldura entalhada aí caiu. Porque a moldura entalhada tinha grandes vantagens. Era quase que única, né? Uma peça. Ela era... Sim. Quando a gente fala folhada a ouro, vocês podem até dar risada, folhada a ouro. Era folhada a ouro mesmo. Eram umas folhinhas, micro folhas de ouro. Ela tinha 2 jeitos. Tinha uma que era bem pequenininha, que aquela era ouro 24, que se fazia com máscara, e tinha que ser brunida e tal. E tinha uma outra que é uma liga de metal, que tem a cor do ouro, né? Mas e tinha de prata. E tinha uma pequena porcentagem de ouro. E aí faziam aquela parte. Primeiro você colocava o ouro, que fica brilhante, e depois você fazia a pátina, né? E por baixo colocava um mordente. Um mordente. Que era para aderir. Era um trabalho, vocês não têm ideia o trabalho que dava aqui. Andando por aqui, eu vi algumas ainda dessa época. Tinha a Visoto, que era Visoto, modelo. E tinha assim, o meu pai era engraçado, era Visoto simples, Visoto completo, porque aí ele fazia composições, punha 2, 3 molduras. E as molduras cusquenhas. As cusquenhas que o Pepe fazia naquela época, a gente de quando em quando encontra uma moldura dessa numa casa, a pessoa fala, não, isso veio da Espanha, não foi o Pepe que fez. Foi o Pepe que fez. E você sabe o que ele fazia? Ele desenhava os modelos e depois precisava levar na tupia para furar, para aqueles modelos mais grossos, aquela coisa, né? Então, olha como a mentalidade não era de empresário. Porque ele chegava lá e dava um modelo de graça para o cara fazer o trabalho para ele em algumas varas. E aí depois os caras saíram copiando. Na verdade, uma das coisas que... O Pepe uma vez conversou comigo isso. Uma das coisas que estava já começando a incomodar ele formou tanta gente. Sim. E as pessoas começaram no seu fundo de quintal exercer um pouco pior, mas começaram a fazer. E os consumidores, que já eram pouco naquela época, já estava diminuindo muito, optava pelo mais barato. Pois é. E ele cansava de falar para os funcionários, quando ele estava ensinando,
aprender desenho. Desenho. Ele queria que eles aprendessem a desenhar. Nenhum. Não. Então, às vezes eu vejo molduras por aí, eu já vi até em leilão falar a moldura do Pepe, eu olho assim, Não. essa não é do Pepe. O único que seguiu mais ou menos, que era relativamente bom, foi o Teodoro, né? O Teodoro tinha qualidade boa. Tinha o seu Ramiro, que era muito bom também, o seu Ramiro era bom, mas a grande maioria, o movimento, porque o entalhe, o segredo do entalhe é o movimento. E o conhecimento a grua faz aquela... Saber quais são as ferramentas que você tem que usar para cada movimento. E depois é a linha. Porque você pega uma moldura do Pepe, tudo faz sentido. São folhas ou são conchas. Então, há flores. Então, tudo tem um sentido. Não é só um relevo. Ela tem toda uma linha. Então, isso se perdeu, né, Sérgio? Se perdeu. E o que é lamentável é que a gente não vê possibilidade a curto prazo disso retornar. Porque nós estamos vivendo um momento onde a cultura não é relevante, tudo é o princípio do agora, tem que ser agora, tudo tem que ser resolvido agora. Até os vídeos têm que acelerar a velocidade, porque as pessoas não têm paciência de escutar uns 5 minutos a mais. Mas eu acho que isso, no momento oportuno, vai haver uma mudança, sim. Porque a essência do ser humano, o conteúdo existencial do ser humano, é se voltar para as coisas belas. Porque se não há arte, a literatura, a música, a escultura, a vida perde um pouco o sentido, né, Cristina? Sim. Essa paixão que a gente tem pela arte, a gente já está conseguindo. A modernidade tem as suas vantagens. Essa ferramenta fabulosa hoje da internet nos dá a possibilidade de falar para milhares e milhares de pessoas. Coisa que antigamente eu fazia uma palestra, tinha 30 pessoas na sala, das 30, 29 não tinha nenhum interesse, foi lá só para fazer currículo. Hoje é muito diferente. Hoje o que se ensina é contundente, vai no âmago da alma das pessoas. Então, possivelmente, alguma coisa vai mudar para melhor em pouco tempo. Se Deus quiser, é isso que a gente espera, né, Sérgio? Vai mudar. Porque toda essa trajetória, né, que a gente viveu, você, né, mais ainda, a gente sente muito a falta, né, do contato, do pessoal, porque hoje é tudo na maquininha, as pessoas já não se relacionam. E eu tive uma conversa, uma entrevista com um cara muito interessante, que vai a semana que vem ao ar, não percam, na próxima quarta-feira, uma entrevista imperdível. E justamente dizendo que existe uma tendência de voltar os leilões presenciais. Pois é, eu acredito piamente que tem uma série de coisas que nós precisamos retomar. Nós, as pessoas, a humanidade precisa retomar. Nós não podemos dispersar, nós estamos dispersando. Nós estamos perdendo o contato, começa o contato com os amigos, com fornecedores, com clientes, vai chegar uma hora que a gente vai perder o contato com a família. Tem coisas absurdas acontecendo no mundo contemporâneo. Um exemplo drástico e surrealista são os velórios. Não tem mais velório. A pessoa morre já cremada. Então, o mundo contemporâneo tem grandes vantagens e muitas possibilidades se abriram. Mas o ser humano está dispersando. Isso não pode acontecer. Nós temos que cada vez se unir mais, pegar as pessoas que têm as mesmas objetivos e se reunir. Um lugar que eu acho que é interessante é a feira. A feira. Tanto é que na feira, aos domingos, eu fico ansioso para ir para a feira, porque eu sei que lá eu tenho 50, 60 amigos que nós vamos poder trocar ideias, Sim. falar de arte, falar das nossas aventuras, do que nós compramos, Isso. E o público que vem público, de todo tipo, de todos os lugares. Você sabe que está acontecendo coisa. Essa semana eu recebi 2 casais lá, vieram ver peças do Palatinique, 2 de Brasília
de Brasília, um casal de Brasília, e outro de Curitiba, do Paraná. É dois aprendizados diferentes, é duas coisas que você aprende dos que moram em Brasília e as convicções deles são diferentes, a gente também aprende com as convicções. O conteúdo do que eles gostam, por que eles gostam, e o que era interessante, são casais jovens. Então, por isso que eu acho que nem tudo está perdido. Nem tudo está Vai perdido. estar uma retomada. Porque a história, a pessoa começa a ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro no mundo todo, as possibilidades, as coisas hoje são muito passíveis de se realizar rapidamente. O sujeito ganha muito dinheiro, começa a ganhar dinheiro, e a primeira coisa que ele corre é comprar uma casa maravilhosa. Depois um carro, 2 carros, 3. Chega uma hora que ele tem as paredes da casa. Ele tem que pôr alguma coisa nessas paredes. Porque além do dinheiro, da casa bonita, da Ferrari, da casa na praia, ele precisa de notoriedade. Ele precisa ser notado. E quando ele põe um bom quadro na parede, ou vários quadros na parede, ele está sendo observado. As pessoas, olha que cultura, que... Então... É interessante. E na feira proporciona para a gente a oportunidade de fazer uma parte didática que é muito interessante, né? Então, a gente procura sempre orientar o cliente, deixar a parede por último, e aí colocando as coisas que você gosta, né? Então, esquece se combina isso com aquilo. A combinação você faz com a moldura, você adequa na decoração, mas a obra tem que ser aquilo que você gosta. E aí uma amiga uma vez me falou uma coisa que eu achei tão interessante. Quando você compra um livro, você se preocupa se a cor da capa vai combinar na sua biblioteca? É a mesma coisa. É verdade, é um fato, né? Então, é muito bacana. Gente, agora, para não ficar muito longo, porque tem tanta história, eu por mim ficava dias aqui falando com os velhos. Mas eu vou dizer para vocês a forma como eu vejo o Sérgio Longo. Eu conheci o Sérgio Longo, eu era muito jovenzinha. Quando ele Você era criança, que jovenzinha. Jovenzinha, você ficou 10 anos depois. Aí tinha essa galeria lá na Paulista. Então o Sérgio Longo, ele estava de terno e gravata. E eu olhava para ele assim, falava, nossa, ele era todo imponente. Quadros europeus, coisa chique, né? Bom, aí depois... Passou um tempo, ele tinha uma galeria nos Estados Unidos e tinha os leilões que eu ia com meu pai, eu via sempre o Sérgio Longo. Aí ele já andava esporte fino, sempre muito elegante, mas né, não era o terno e a gravata. E aí ele tinha um acervo fantástico de quadros, que meu pai também na época comprava, aqueles pintores todos da Praça da República, e eram pinturas maravilhosas, né? Mas eram aquelas coisas que a gente sabia que era de momento, né? Que aí que ele pegava no pé do meu pai, isso vai acabar, isso não vai valer mais, né? E aí ele tinha um acervo lindo, uma galeria bonita, e ele de esporte fino, tudo assim. Aí depois passou uns aninhos mais... E eu também maior, mais observadora, aí ele já estava de esporte mesmo, pintando seus quadros maravilhosos. Então, o Sérgio Longo, e agora, que agora tem mais uma... Eu parava a história aí. No esporte, ele na pintura e tal, agora ele está acompanhando os tempos, como sempre. O Sérgio Longo é um cara que está sempre à frente do tempo. E agora ele está na internet. Né, com o seu programa, ele tem o baú do Sérgio Longo, a gente vai deixar aqui as referências para vocês acompanharem. Então, agora ele está nesse meio de internet, no online, fazendo vídeos, gravações fantásticas. É muito interessante os programas que ele faz, os bate-papos, super educativos, informativos, vale a pena vocês acompanharem. Então, o Sérgio Longo é isso. Para mim, ele sempre é uma referência, porque quando eu quero saber qual é a tendência, o que vem pela frente, Sérgio, e ele acerta. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto ele falar que ele acha que vai voltar a valorização vai, porque do que o mundo é cíclico. Hoje nós estamos vivendo um momento de... As pessoas estão tentando se autoafirmar a qualquer preço, mas isso para. Daqui a pouco as pessoas vão descobrir que é o conjunto da obra que tem valor. Que tem valor. Você tem que ter uma obra, o conjunto inteiro. Aí você vai ser julgado pelo conjunto da sua obra.
com as suas dificuldades, com as suas deficiências, com os seus erros, que a gente comete muito erro, com as coisas boas, com as coisas mais ou menos, mas é a continuidade, é o conjunto da obra de um ser humano, que não precisa necessariamente ser artista, nem ser comerciante, né? Pode ser qualquer coisa que ele gosta de ser. O importante é que o conjunto da obra dele seja relevante para que ele possa usufruir os louros da suposta vitória, né? Mas é isso, porque, na verdade, nós estamos aqui para sermos seres humanos. E a gente tem que fazer o papel do ser humano. Do ser humano. Então, eu acho que esses bate-papos são muito interessantes. A vocês que gostam de arte, estão começando a comprar, mesmo para quem já compra, é importante ouvir essas conversas, esses depoimentos, né? Conhecer um pouco dessas trajetórias para entender que quando a gente fala em obter uma obra de arte, a gente tem que estar aberto para entender o que vem a ser uma obra de arte. Qual é a finalidade de você ter uma obra de arte em casa? Ela tem que realmente representar alguma coisa para você. Ali você tem que enxergar alguma referência, alguma memória, algo que te toque. Aí tem o valor agregado, porque uma obra, quando você adquire, nela vem toda a trajetória daquele artista. Então, tem muita representatividade, né, Sérgio? Então, esses bate-papos têm essa função para ajudar vocês, na hora de fazer uma aquisição em obra de arte, que o façam sempre com mais consciência e segurança. Sérgio, eu não tenho palavras para te agradecer, é bom demais, eu estou com ele todos os domingos, mas eu acho pouco, sabe? Obrigada, Sérgio, adorei o bate-papo. E acompanhem o nosso canal, assistam os outros vídeos, não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhem o nosso colega aqui, Sérgio Longo, também. Combinado, pessoal? Até o próximo vídeo, muito obrigada, tchau, tchau.